uma coisa, você está gravando... Ah, tá. Agora que eu vi que a aula está sendo gravada, desculpa. Então, é isso. Estamos aqui justamente para ajudar vocês a entender esse mundo que é um pouco complexo de tributação aí para investidores. Muito bem. Então, aqui é o primeiro item, né? Aqui a gente pegou direto da Receita Federal para deixar bem claro, né, como é que a Receita define quem deve entregar a declaração anual de imposto de renda à pessoa física, né, o IRPF. E uma das cláusulas é justamente ganho de capital e operações em bolsa de valores, né? Então obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias futuros e assemelhadas. Ou seja, ou realizou operações em bolsa de valores, se você fez qualquer coisa na bolsa, já se enquadra nessa categoria aqui e está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Tá? Acho que não tem muita margem para interpretação aqui. Muita gente pergunta, mas eu sou aposentado, minha renda é renda isenta. Era. A partir do momento que você está na Bolsa de Valores, você está obrigado, mesmo sendo a sua renda, né, o seu recebimento isento, aplicou na Bolsa de Valores, R$1 aplicado na Bolsa de Valores, te obriga a entregar a declaração, tá? Sob o risco de ter CPF bloqueado e outras questões, caso não o faça. Muito bem. E próxima pergunta, né, que também é bem importante aí, qual o prazo para entrega da declaração de RPF, né, agora em 2021? A gente está assumindo que tudo vai voltar ao normal, né, e não vai acontecer como aconteceu em 2020, que por conta do Covid, pandemia, o prazo para entrega do imposto de renda foi postergado, né? As coisas voltando ao normal, e tudo indica que vão voltar, a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física vai começar de 1º de março até 30 de abril, tá? Esse ano, 1º de março é dia útil, 30 de abril também, então vai pegar a janela completa aí desses 2 meses. E a entrega é feita sempre pelo programa IRPF, né? Esse ano vai ser o IRPF 2021. Isso às vezes confunde um pouquinho, né? Porque a gente vai usar o programa IRPF 2021 para declarar 2020, tá? Mas isso. É assim mesmo. E esse programa vai estar disponível no site da Receita Federal para o download, tá? Então você vai lá e faz download gratuitamente no site da Receita. Toma cuidado na hora de for fazer o download, certifica que está no site da Receita Federal, porque acontece muito que criam sites muito parecidos com a Receita Federal e criam programas falsos para roubar a informação de pessoas, né? Seu CNPJ, seus bens, etc. O imposto de renda é uma informação bem sensível, então toma cuidado para só fazer o download realmente do site da Receita Federal, tá? Lembrando que, como o Diego falou, ainda não saíram as datas definitivas, né? A data que vai ser disponibilizado. A gente está levando em consideração tudo que foi feito ano passado e nos anos anteriores, né? Para disponibilizar. Essas datas a gente vai ter certeza mesmo, mais ou menos lá pelo dia 15 de fevereiro, ou um pouco depois, porque é quando a Receita Federal solta a instrução normativa. Tá joia? Perfeito. Beleza, então passamos informações básicas para vocês. Vou começar a botar a mão na massa e vamos começar a explicar para vocês como declara cada um dos itens que você vai ter que informar na declaração anual, como o investidor, pessoa física que negociou na Bolsa de Valores, certo? Então, o primeiro item que a gente vai falar são como declarar dividendos. Tá? Então, dividendos, provavelmente, se você manteve ações na Bolsa por algum tempo, você recebeu dividendos ao longo de 2020, né? E você vai ter que informar eles na declaração anual. Então, é importante entender que os valores que você recebeu de dividendos durante o ano, a sua corretora ela vai enviar para você um informe de rendimentos onde vai estar especificado quanto você recebeu de dividendo de cada empresa durante aquele ano, né? Mamão com açúcar até aí, ótimo, que bom, né? Pelo menos isso a corretora ajuda a gente ficar fácil, não precisamos ficar somando todos os dividendos, etc, né? Eu até recomendo, às vezes tem investidor que soma, faz um super controle e aí no final do ano chega e está diferente do que o informe do que a corretora mandou, né? Então, assim,
se baseia pelo informe que a corretora mandou, porque esse foi o informe que foi para a Receita Federal, tá? Então, você não discute muito, né? Considera aquelas informações lá para não ter divergência depois na hora de que você enviar a sua declaração, tá? Claro, essas informações elas são disponibilizadas para você antes do início do intervalo, né, do prazo para entrega da declaração, tá bom? Um ponto importante para entender sobre os dividendos é que os dividendos eles são isentos de imposto de renda para o investidor, tá? Por quê? Porque a empresa que distribuiu esses dividendos, né, para os investidores como sócios dessa empresa, ela já pagou impostos, né, sobre a receita dela, né, sobre, enfim, uma série de impostos a empresa já pagou, e o sócio recebe esse dinheiro já líquido dos impostos que a empresa pagou. Então, o sócio não precisa recolher novamente, tá bom? Então, não é que não existem impostos que foram pagos, mas já foram pagos pela empresa e você só recebe esses dividendos e bota no bolso, né? Maravilha. Ok. E no programa, na hora de declarar dividendos, né? Bom, dividendos vão vir aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Você abrindo lá o programa da Receita Federal, você vai ter aqui do lado esquerdo sempre esses menus, né? Onde vão ter diversas áreas onde você vai informar informações específicas. No caso de rendimentos financeiros, tem alguns que vão entrar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Os dividendos é um exemplo disso, tá? Então aqui nesse exemplo já tinha um cadastrado, por exemplo, um dividendo recebido do Itaú, Unibanco Holding, no valor de R$ 178,90, tá? Você vai cadastrando, vai aparecendo aqui. Nessa aba de rendimentos isentos, você vai clicar no botão Novo, que vai levar você para esta janela, né? Onde vai ter aqui o tipo de rendimento. Nessa setinha, você vai abrir o menu e vai selecionar o número 9, lucros e dividendos recebidos, tá? O tipo de beneficiário, titular, né? Se foi o titular da declaração que recebeu os dividendos, se foi algum dependente, você coloca lá, dependente, vai ter que selecionar qual dependente foi. O CNPJ da fonte pagadora, algumas corretoras já mandam isso no informe de rendimento, mas caso não tenha, é só ir ali na internet, procurar, né? Bota a razão social, bota o código da ação YouTube 4, CNPJ da fonte pagadora, Google tá aí para isso, ajuda muito, é fácil de encontrar, né? E aí você coloca o nome da fonte pagadora e coloca o valor que você recebeu de dividendo e dá OK, tá? Não tem segredo. E aí seus dividendos vão ficar todos aqui listadinhos, bonitinhos, né? Explicando para a Receita quanto você recebeu de dividendo, dando origem para aquele dinheiro, tá? Na prática você só está confirmando o que a corretora já contou para a Receita Federal, né? Por que eles fazem isso da corretora ter que passar informação e a gente tem que passar informação também? Eu não sei, né? Mas já que tem que fazer assim, para a gente não ter problema com o nosso CPF, melhor fazer, né? Muito bom. O próximo item, né, que muitos investidores vão ter que declarar esse ano são os juros sobre capital próprio, tá? Juros sobre capital próprio também é uma forma que a empresa tem de distribuir dinheiro aos seus acionistas, né? Muito parecido com o dividendo, porém é diferente do que os dividendos, tá? Porque no caso de juros sobre capital próprio, existe imposto em cima deles, né? E é o investidor que paga. Porém, esse imposto é retido na fonte, tá? Então, não é que esse rendimento é isento como os dividendos, né? Ele é tributável, mas é uma tributação exclusiva, definitiva, né? Como a Receita fala, onde na hora que a empresa pagou esse dinheiro para você, ela também já tirou fora o imposto que você teria que recolher e já foi para a Receita e você recebeu o líquido de imposto, tá? Então, a empresa retém 15% do valor, né? A título de imposto de renda retido na fonte. E no caso de juros sobre capital próprio, eles vão ser informados em uma outra aba, tá? Não é a mesma aba que os dividendos. Lembra que eu falei? Os dividendos eles são rendimentos isentos e não tributáveis. Já os juros sobre capital próprio, eles são sujeitos à tributação, né? E como a retida na fonte é exclusiva definitiva.
Então, aqui no menuzinho do lado esquerdo, né, na barra de menus, logo embaixo aqui do menu que a gente estava antes, rendimentos isentos e não tributáveis, você vai ter aqui os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva na fonte, tá? E você vai ter aqui a opção que é o número 10, juros sobre capital próprio, tá? Selecionou, clicou OK, vai abrir uma janelinha para você dar os detalhes daquele rendimento, tá? Então você vai escolher aqui quem foi o beneficiário e, mais uma vez, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora e o valor, tá? Aí me pergunta, mas Diego, como é que eu vou saber a diferença se foi um dividendo, se foi um juro sobre capital próprio? Calma, fica tranquilo, porque no informe de rendimentos que a sua corretora vai te mandar, vai estar falando isso, tá? Vai falar se foi um dividendo, vai falar se foi um juro sobre capital próprio, justamente porque você, na sua declaração, vai ter que informar em campos diferentes esses rendimentos. Tá certo? Isso mesmo. Muito bem. Agora, esse é interessante, hein? Esse é um que a maioria dos investidores devia aproveitar muito mais esse benefício. Lucros isentos. Com certeza. Tá? Então, antes é importante a gente entender o que é um lucro isento, tá? Causa muita confusão a história da isenção, então eu vou recapitular aqui rapidinho, tá? Só para ficar bem claro na sua cabeça. Ok. A isenção, em primeiro lugar, ela só vale para lucro em operações com ações que sejam swing trade, tá? Ou seja, se você comprou e vendeu ações em datas diferentes. Se você comprou e vendeu a mesma ação no mesmo dia, na mesma corretora, você fez um day trade e essa operação não tem isenção, tá? Então é só o swing trade com ações que têm isenção. E existe uma outra condição, que a isenção ela só se aplica quando você vendeu menos de 20 mil reais em ações no mês, tá? Aí você está isento de pagar lucro sobre as operações com ações swing trade, tá? Então, para você saber se está isento, tem alguns passos. Primeiro, você precisa somar todas as suas vendas de ações no mês, inclusive day trade, tá? Porque na legislação é bem clara. É venda total de ações. Não interessa se foi swing trade ou day trade, é venda total de ações. Então, você tem que somar as vendas totais de ações no mês, não importa o tipo de operação. Deu menos que 20 mil? Legal, tá? Você está isento do seu lucro com ações swing trade. Ah, mas eu tive lucro em BDRs, eu tive lucro em ETFs, eu tive lucro em opções. Foi swing trade, mas não tem isenção, tá? A isenção é só para ações. Beleza. E um outro erro muito comum que muita gente comete também é confundir que, eu estou com lucro isento, né? Então eu não preciso declarar, né? Não vou ter que recolher imposto, também não tenho que declarar. Não é assim, tá? Não é assim. Você teve lucro isento, você vai ter que declarar esse lucro isento. Na sua declaração anual, você vai ter que demonstrar ali quanto que você teve de lucro isento, né? Que você não recolheu imposto sobre aquele lucro, mas você vai ter que avisar a Receita Federal disso, tá? Então, não confundir recolher imposto com declarar imposto. Declarar os seus lucros, tá? São duas coisas diferentes. Então, tem gente perguntando aqui, ó, o Marcos perguntou, então não é 20 mil de lucro no mês e sim vendas de ativo? Não é sobre lucro no mês, é venda de ativo. Imagina, 20 mil de lucro no mês, quem é que ia pagar imposto de renda e bolsa de valores? Me fala, né? Só quem investe muitos milhões. Não, é 20 mil de vendas no mês, tá? Essa isenção ela existe justamente para incentivar pequenos investidores, os investidores pessoa física, a investirem mais na bolsa de valores e no longo prazo, né? Que você compre ações e mantenha as suas ações, tá? Calma, deixa eu aproveitar agora. O Ferreus pergunta aqui, podemos dizer que a Prio 3 é lucro isento? A Prio 3, ela é isenta totalmente. Você tem qualquer lucro, qualquer ganho com a Prio 3, você vai fazer na declaração de ajuste anual, como o Diego vai explicar no próximo slide, tá? Prio 3 não entra para a soma dos 20 mil reais, tá bom? Por quê? Porque ela tem o benefício da isenção por si só. Se você vender 50 mil de Prio 3, você teve isenção, tá bom? Ela faz parte de um grupo de ações que a Receita Federal deu isenção até 2023, certo? Então,
qualquer prejuízo com Prio 3 não pode abater dos lucros com as demais ações. Qualquer lucro de Prio 3 é lucro isento, tá certo? É como se essas ações que estão São a parte. isentas de R, elas fossem meio café com leite para tudo, para toda essa parte de cálculo de R em bolsa de Isso. valores, tá? Elas saem totalmente do cálculo, porque prejuízo com elas não mistura com as outras, lucro também não, então O é bem preju... separadinho. Até o pessoal brinca, né? Porque o prejuízo delas você amarga. Como a Receita já está te dando o benefício da isenção de qualquer valor que você venda delas, então se você tiver prejuízo também é por conta sua, vai? É isso que a Receita deixa claro, né? No caso da Prio 3 e de outras na mesma faixa dela. Muito bom. Né? Então também são aí como declarar os lucros isentos, tá? De ações. Então acho que ficou bem claro para todo mundo a parte de lucro o que é isento. um lucro isento, né? Como funciona a isenção. Se não ficou claro ainda, vai lá no meu Instagram, tem vídeo explicando, tá? A gente está direto batendo nessa tecla, porque realmente tem muita dúvida. Gente que acha que é em cima do lucro, gente que acha que não soma venda day trade, tem de tudo, tá? Isso. Muito bem. Na declaração anual, aqui no programa do IRPF, esses rendimentos, esses lucros, como são isentos, eles também vão entrar aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis, né? O mesmo lugar que os dividendos, porém é outro código, tá? Aqui é o código 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$20 mil, certo? Você vai selecionar aqui, vai dar um OK e vai abrir esta janelinha onde você vai dar mais informações sobre aquele ganho, né? Aquele lucro isento. Você vai colocar aqui o beneficiário e o valor, tá? Algumas informações importantes sobre isso, tá? Você precisa fazer um lançamento desse para cada mês, tá? Então não adianta eu chegar aqui e botar o total de lucros isentos que eu tive em 2020, tá? Não. Precisa colocar por mês. Então eu tive lucro isento em janeiro, foi 312, eu tive lucro isento de novo em abril, foi 127, e em julho foi 948, tá? Você vai fazer aí esses lançamentos, um para cada mês. Uma vez que você repetiu esse processo para cada mês, né? Aí essa etapa tá terminada. Beleza? Muito bem, né? Agora a gente vai para a parte aqui mais que dá um pouco mais deixa os investidores um pouco mais de cabelo em pé, né? Que é a parte dos lucros tributáveis. A gente começou pelo mamão com açúcar, tá, gente? Para não assustar muito vocês. Agora fica um pouquinho aqui mais. Não é difícil, tá? Não é difícil, tem que só tomar cuidado. Se você é um investidor que você tem o hábito de apurar o seu resultado mensal, pagar a sua DARF em dia, isso aqui para você vai ser muito fácil, vai ser copiar e colar número, tá? Informações. Então, mas se você ainda não apurou nada do seu imposto de renda, é bom começar logo, porque tem que pagar umas DARFs em atraso aí, multas e juros é por dia, tá? Então, cada dia que passa, você tá perdendo mais dinheiro. Muito bem, então, esses lucros tributáveis, né, em Bolsa de Valores, eles vão ser sempre declarados ali no menu Renda Variável, na aba Operações Comuns e Operação Day Trade, tá? A Receita Federal chama Swing Trade de operações comuns, tá? E Day Trade também chama de Swing Trade. E aí nessa aba a gente vai ter informações, vão ter na verdade 4 campos, né? A Receita separa assim 4 campos diferentes onde você vai ter que informar os seus resultados mês a mês, tá? O mercado à vista, né? Onde vão estar ações, ETFs e BDRs, tá? E ouro. E ouro, verdade. O mercado de opções, que só vai entrar opções. O mercado futuro vai entrar em todos os contratos futuros que você negociou. E o mercado a termo, tá? Operações a termo. O menu resultado, ele é a consolidação de todos, tá? O processo ele é muito parecido para cada um desses menus, tá? Para cada um desses tipos de ativo. Então, a gente vai aqui falar sobre
a parte de ações, tá? Aqui a gente pegou o mercado à vista, que engloba mais coisa, né? Ações, ETFs, BDRs e como a Fabiola falou, aqui o mercado à vista ouro, tá? Então, e aqui, gente, para vocês entenderem. Agora eu vou falar um pouquinho, deixar o Diego dar uma descansada. Vamos lá. Vocês vêm aqui no menu opções, operações comuns e day trade, né? Como ele comentou, na parte de renda variável, e vai ter aqui, de janeiro a dezembro, nós vamos ter que lançar o mês a mês. Então, se você teve um lucro ou um prejuízo, independente do tipo de operação, isso é, mercado à vista, operação comum, que seria o swing trade, ou day trade, você tem que lançar nesses campos, tá? Se você teve um prejuízo, você vai ter que lançar aqui com um sinal de menos, sinal negativo. Se você teve um lucro, você vai lançar o sinal positivo. Isso no mês a mês. E o próprio sistema vai calculando, por exemplo, tive 20 mil de prejuízo em janeiro, mas tive um lucro de 5 mil, um lucro tributável de 5 mil em swing trade em fevereiro. O próprio sistema já faz esse cálculo e já abate, deixando para você um saldo de 5 mil de prejuízo para abater depois. Então, se você faz os seus cálculos mensais, né, como o Diego falou, no IR blindado, tal, você faz esse cálculo no mês a mês, na hora de lançar aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque você sabe quanto foi o seu lucro, quanto foi o seu prejuízo, e é só lançar nos campos certos. No próximo slide, aqui. Você aí na consolidação do mês, como você pode ver aqui, você também vai ter que lançar o imposto de renda que foi retido na fonte, tanto no day trade quanto no swing trade. Você lança aqui. Poxa, eu vou ter que lançar, somar nota a nota. A gente até fala para vocês somarem o que está na nota, mas na hora de fazer a declaração de imposto de renda, isso vem no informe de rendimento da corretora, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês. Mas para o seu controle mensal é bom que você some, por quê? Porque esse imposto de renda que foi retido na fonte, na hora de pagar a DARF, você deve descontar ele, porque ele foi uma antecipação do imposto que você tem que pagar. Então, a hora que você vai calcular a sua DARF, você desconta esse valor. E aqui tem uma coisa bem interessante para a gente estar falando, que é justamente a questão do imposto de renda retida na fonte, que vocês estão vendo aqui, Lei 11.033 de 2004, tá? Antes disso, aqui embaixo também tem o imposto pago. Então, se você pagou imposto nesse mês, você pagou uma DARF, aqui você vai colocar o valor da DARF. Fabiola, paguei a DARF com atraso. Eu ponho que valor aqui? O valor do principal. Multa e juros não entram aqui, tá? Então, se a sua DARF era R$1.000, você pagou 1.050, 1.100 porque pagou em atraso, isso para a Receita, aqui só pode constar o seu valor do principal. Então, é R$1.000, é R$1.000 que você vai lançar aqui, tá bom? E o porquê que eu estou chamando a atenção de vocês para essa Lei 11.033? Porque no próximo slide, a gente vê aqui, você pode compensar, tá vendo aqui, ó, o número 3, Imposto de Renda na fonte, Lei 11.033 de 2004. Informe o valor do imposto retido, que se tratam dos parágrafos 1 e 2 da lei, desde que a compensação desse imposto não tenha sido efetuada. Então, quer dizer, você teve o imposto retido durante o ano nas suas notas de corretagem, mas infelizmente você só teve prejuízo, então você não teve DARF a pagar.
Se você não teve DARF a pagar, você não teve da onde descontar o seu IRRF, correto? Então, você pode descontar esse valor só de swing trade e de fundo de investimento imobiliário, tá, gente? Porque day trade não entra nessa opção, infelizmente. Você pode descontar do seu imposto a pagar, se você tiver valores a pagar, ou você pode restituir junto com o seu imposto a restituir, tá certo? Então, agora vamos para as dicas. Próximo slide, por favor, Diego. Então, as dicas, né, aqui, o imposto, o IRRF, basta somar as notas de corretagem ou no demonstrativo, mais para frente a gente vai mostrar para vocês, também aparece. Ele é sempre cobrado nas operações de venda, então a corretora, ela não vai ver se você teve lucro ou prejuízo, a não ser no caso de day trade, né? Porque quando você encerra o seu dia, se você teve lucro, o imposto de renda é retido. Se não, não tem imposto retido. Mas no caso de swing trade, é recolhido em toda a venda, quer dizer, sempre que superar R$1, tá? Porque também tem essa questão, a Receita desobriga a corretora a recolher o IRRF que for inferior a R$1. Então, é sempre bom, viu na sua nota de corretagem, não está descontado, dá uma olhada no final do mês no seu extrato, para ver se não foi realmente descontado, tá? Porque se no final do mês esse valor de imposto de renda retido tiver superado R$1, pode ser que a sua corretora tenha recolhido sim, tá? E caso você não tenha recolhido algum imposto, você já consegue gerar a DARF dentro do próprio sistema da Receita. Ele vai gerar a DARF e você vai poder pagar o imposto em atraso, com a multa e os juros apropriados. No próximo slide, a gente... próximo slide, a gente tem aqui um exemplo de um demonstrativo. Nesse caso, está falando das operações de day trade. Por que você tem que fazer os seus cálculos mensais e não fazer a sua declaração apenas com o informe da corretora? Aqui, por exemplo, essa pessoa teve vendas, teve lucros no day trade nesses meses, nesses valores. Só que isso foi 1 ou 2 dias de lucro, o restante foi só prejuízo. E ela teve esse imposto de renda retido. Se essa pessoa lançar esses valores na declaração de ajuste anual, ela não vai ter prejuízo e não vai conseguir abater esse prejuízo depois. Então, por isso, o que a corretora informa para a Receita Federal, que é o que ela te passa no informe, é só o seu lucro, no caso do day trade, né, dos dias que você teve lucro, e no caso do swing trade, as vendas que você fez e que geraram o imposto de renda a ser retido, né? Então, a gente pode sim usar o imposto de renda retido aqui para colocar na aba das rendas variáveis, mas o rendimento nominal não. Você tem que calcular ele à parte para saber se você teve, naquele mês de janeiro, fevereiro, lucro ou prejuízo no seu resultado final do mês, tá? Muito bem. Eu vou só dar uma rápida... Eu vi aqui algumas perguntas, né, que eu vi que teve algumas pessoas que não entenderam muito bem a história de separação entre lucros isentos e lucro tributável, tá? Então o Sebastião perguntou aqui, o lucro das alienações até 20 mil entram aqui, né? Os lucros até 20 mil são os lucros isentos. Sebastião, não sei se você perguntou isso na hora que a gente estava falando de lucros isentos, mas são lucros isentos, então eles não entram aqui nesse menu renda variável,
tá? Esse menu renda variável são os lucros em bolsa de valores que são tributados, tá? E você vai ter que explicar aqui, dando detalhe para a receita, o tipo de operação que você fez, quanto foi seu lucro ou prejuízo em operação comum, seu lucro prejuízo em operação day trade, sempre falando dos lucros tributáveis, tá? Então, aqui em operação comum, à vista ações, você só vai colocar alguma coisa aqui se você teve lucro, vendeu mais do que 20 mil reais em ações no mês, ou se você teve lucro com BDRs e ETFs, tá? Nesse campo aqui. Ou se você teve prejuízo, mesmo que o prejuízo tenha sido abaixo, com a venda abaixo de 20 mil reais, tá, gente? Boa. Prejuízo abaixo de... Vendi 10 mil em ações com prejuízo, tá? Você vai lançar aqui. O prejuízo você lança aqui. Vendi 10 mil de ações com lucro. Lucro isento não tributável. Ok? Perfeito. Aí uma outra dúvida aqui também é bem comum, né? O Márcio perguntou aqui, se eu não recolher DARF mensalmente, eu posso declarar tudo no IR anual? Então, é diferente de recolher do que declarar, Márcio. Lembra que eu estava falando? Então, você vai ter que declarar tudo no IR anual, independente de ter recolhido as DARFs ou não, tá? Só que você vai colocar ali que está zerado, a Receita vai ver que está com o imposto ainda em atraso. Então, você vai ter que gerar DARF, e é uma DARF por mês, tá? Então, se você teve que pagar IR todos os meses de 2020, você vai ter que gerar 12 DARFs, no valor de cada uma, lá no Sicalc Web, que já vai colocar os juros e multas para você pagar, e informar o valor que você recolheu aqui na declaração, né? É importante tentar regularizar essa situação aí antes de chegar a época da declaração para já estar com tudo em dia na hora de preencher o programinha aqui, tá? E só recapitulando também essa parte de IRRF, tem dois tipos de imposto retido na fonte, o IRRF Swing Trade e o IRRF Day Trade. Chegou no final do ano, terminou o ano, você tinha saldo em Swing Trade para compensar? É verdade, esqueci de falar isso. Você consegue lançar aqui cadê? Nesse slide, não, nesse campo aqui, tá? Em imposto pago retido, você consegue lançar seu saldo de IRRF que você não compensou no final do ano, em swing trade. Agora, IRRF em day trade, meu amigo, se você tinha saldo de IRRF em day trade no final do ano, a melhor coisa que você pode fazer é desistir desse dinheiro, porque a Receita Federal comeu. E se você quiser receber de volta, você até pode, mas você precisa encarar toda a burocracia do Perdicomp, que é o sistema da Receita, por, né, motivos óbvios, não é fácil conseguir fazer a Receita devolver. O Perdicomp, todo mundo fala o seguinte, pelo valor que é o imposto de renda retido na fonte, né, 1%, no caso do day trade, o valor acaba sendo tão pequeno e a dor de cabeça para entrar no Perdicomp, pedir a restituição, e detalhe, a Receita ainda pode demorar 5 anos para te restituir o dinheiro. Muita gente acaba deixando de lado. E outra coisa, imposto de renda retido na fonte pode descontar de DARF do ano calendário, tá? Então, de janeiro a dezembro, tanto que agora em janeiro a gente está gerando DARF de dezembro de 2020, essa é a última DARF que dá para descontar IRRF, tá? A partir de fevereiro, a gente já não pode mais descontar os impostos de renda que foram retidos durante 2020, tá certo? É sempre dentro do ano calendário. Muito bem. Então, encerrado aqui essa parte de como declarar lucros tributáveis, agora vamos para prejuízos acumulados. Isso. Bom... vai, Fabiola, manda ver. Todo prejuízo deve ser declarado. Por quê? Se você não declarar um prejuízo, você não pode usá-lo para abater dos lucros futuros, tá? Todo mês, quando você tem o prejuízo em janeiro, você pode abater ele com o lucro de fevereiro e por aí vai, isso todo mundo sabe e é tranquilo. Porém, para você usar o seu prejuízo de dezembro em janeiro, você tem que ter declarado ele na sua declaração de ajuste anual, tá? Porque se você não declarar o seu prejuízo,
você não vai poder usar ele para abater lucros futuros. Poxa, mas eu só tive R$ 500 de prejuízo, eu não vou declarar, tudo bem? Não. Por quê? Porque mesmo você só tendo prejuízo, a Receita, como a gente já falou antes, ela sabe, tá? O IRRF de 1% para o day trade, de 0,005 para o swing trade, ele é o que a gente chama de dedo duro, e a Receita fica sabendo que você está operando, ela fica sabendo que você está trabalhando na bolsa, né? Então, se você não declara, isso também, mesmo sendo um prejuízo, isso também pode fazer com que você tenha problema no seu CPF futuro. Qual o prazo para a Receita vir me cobrar disso? 5 anos depois da entrega da declaração. Então, 2021 eu estou entregando a declaração de 2020, certo? Ela tem até 2026 para vir me cobrar sobre as minhas operações de 2020. Então, é sempre importante a gente estar fazendo essa declaração corretamente, tá? Respeitando sempre a separação de operações comuns e day trade na hora de fazer uso desse prejuízo acumulado, tá? E na aba de janeiro, na parte de renda variável da declaração de ajuste anual, tem um campo que está escrito resultado, prejuízo acumulado nos meses anteriores. No site da Receita, né, no programa da Receita, ele está aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior, mas apenas em janeiro, esse quadrinho aqui é liberado para você inserir dados. E, apesar de eu ter falado que nas fichas normais, né, no prejuízo do mês, você tem que pôr o valor negativo, aqui você não põe como negativo, porque ele já está falando que é resultado negativo, então você só põe o número mesmo, tá? E até quando eu posso ir carregando esse prejuízo? Se você continuar fazendo todas as declarações corretamente e lançando esse seu prejuízo, mesmo que você tenha operado na bolsa em 2019 e volte a operar na bolsa só em 2029, você carregando esse prejuízo e sempre informando na sua declaração de ajuste anual, em 2029 você vai poder usar esse prejuízo, tá? Então, isso é mais uma coisa que dá para você, que te dá mais incentivo a ter esse prejuízo acumulado declarado na sua declaração, tá? Muito bem. Ok, agora uma parte muito importante também, né? O saldo investido em ações. Até agora, é importante entender que a declaração do imposto de renda, ela tem 2 blocos, né? Um bloco que você vai dar origem para o dinheiro, você vai falar para a Receita Federal de onde veio o dinheiro que você tem. Então, até agora, a gente estava falando disso, né? Eu estava falando para a Receita Federal, olha, o dinheiro que eu tenho veio de dividendos, veio de juros sobre capital próprio, veio de lucro isento que eu tive em ações e veio de lucros tributáveis na Bolsa de Valores, tá? Então, todo esse bolo gerou meu patrimônio, né? Os bens e direitos que eu tenho. A partir de agora, né, nessa parte do saldo que você tem investido em ações, já entra a declaração de bens e direitos, tá? Que vai ser basicamente você informando para a Receita o seu patrimônio, né? A composição atual do seu patrimônio, né? Nem tão atual assim, mas no último dia útil do ano em questão, tá? Então, você basicamente vai informar para a Receita quanto dinheiro, quanto do seu patrimônio estava investido em ações ou outros ativos da Bolsa de Valores no último dia do ano anterior, tá? Então, de novo, a Receita ela já sabe dessa informação porque a sua corretora já contou para a Receita Federal. Porém, a Receita quer ouvir de você também. Então, você vai ter que informar lá quanto que você tinha em ações de cada empresa. A gente vai mostrar como fazer isso, tá? Qualquer divergência pode abrir um precedente ali para a Receita olhar mais de perto essa declaração, né? Ver se tem algum erro e às vezes até
uma coisinha besta, abre espaço para a Receita olhar mais de perto e achar um erro maior em outro ponto da sua declaração. Então, nessa etapa, é importante você saber que o valor total que você vai ser declarado é pelo preço médio de aquisição das suas ações, tá? Então, vamos supor, você comprou ações Itube 4 a R$20 e no último dia do ano estava valendo 60. Você ganhou muito dinheiro, tá? Mas você ainda não vendeu essas ações. Então, para a Receita, você ainda não embolsou esse prejuízo, tá? Esse dinheiro é como se ainda não fosse parte do seu patrimônio. Então, por isso, você declara sempre a preço médio de aquisição, tá? Se o preço médio era 20, você vai declarar por 20, mesmo que essas ações estejam valendo muito mais no último dia útil do ano, certo? Então, como as ações elas representam esse direito de participação, vai ser na aba Bens e Direitos, tá? Como é que é essa aba aqui? Então, saímos aqui dos rendimentos isentos, dos rendimentos sujeitos à tributação e viemos aqui para a parte Bens e Direitos, tá? Onde você vai colocar o seu patrimônio. Você vai clicando no botãozinho Novo, vai abrir um campo aqui onde você vai selecionar o código 31, ações, tá? Inclusive as provenientes de linha telefônica. Localização, país Brasil. O CNPJ é o CNPJ da empresa que você tem ações, provavelmente isso vai estar também no seu demonstrativo de rendimento. E na discriminação você vai colocar ações da Vale SA, corretora XP, e ICAP, quantidade de 2.500, tá? E aí a situação em 31/12, eu coloco aqui o custo de aquisição, quanto de fato eu paguei para ter essas 2.500 ações da Vale, tá? Então aqui foi 35.780. Como eu não tinha ações da Vale no último dia útil do mês anterior, eu deixo zerado e coloco só o valor. Deu o OK e vai ficar listadinho ali, bonitinho, aqui todas as ações que você tinha em carteira pelo valor de preço médio de aquisição, tá bom? É isso aí, Fabiola? É isso aí. Tá certinho. Muito bom. E o Klaus está perguntando, o preço médio, Klaus, ele considera as taxas também, tá? Então, se você comprou 300 ações por R$10, né? E dá 3 mil essa operação, mas tem as corretagens, tem os emolumentos. Então, o total que saiu do seu bolso não foi 3 mil, foi 3.015. Então, você pega 3.015 e divide por 100 e aí você vai encontrar o preço médio por ação, tá? E o preço médio... Pode falar. Muitos investidores erram nisso, porque pegam os valores, por exemplo, do SEI ou da própria corretora, que não está constando ali corretagem, emolumento, taxa de liquidação, né? Então, com isso, pega o preço do pregão, pura e simplesmente, né? Da ação, pura e simplesmente, e acaba pagando mais imposto, porque quando você compra uma ação a R$100, você pagou de corretagem, emolumento, liquidação mais R$5, então é 105. Quando você vende, você vendeu a 120, mas você teve mais R$5 de todas essas taxas, então você recebeu 115. Então a diferença disso é só 10 e não 20, né? Então você acaba pagando mais imposto até sobre o seu lucro, né? E a Receita te permite fazer isso, tá, gente? A gente está falando o que está dentro das normas da Receita Federal. Muito bem. Fundos de investimento imobiliário. Também um ativo bem comum que se popularizou bastante aí para os investidores pessoa física, e os fundos de investimento imobiliário têm alguns detalhezinhos, né? Existem 4 coisas diferentes, na verdade 5 coisas diferentes que você vai informar na declaração referente aos fundos imobiliários. 1, os rendimentos isentos. 2, os rendimentos tributáveis, tá? E aí qual que é a diferença dos dois? Rendimentos isentos são os rendimentos distribuídos pelo fundo imobiliário, né? O investidor pessoa física não paga imposto sobre esses dividendos que o fundo distribui. Porém, se você compra e vende cotas de fundo imobiliário e tem lucro nessa operação, esse rendimento é tributável, tá? E se você tem prejuízo, também esse prejuízo pode ser acumulado para compensar lucros futuros na negociação de cotas de fundo imobiliário.
tá? Você vai informar também o IRRF, que você já recolheu em impostos. Quarta coisa são amortizações, tá? Que são como se fossem os rendimentos isentos, mas tem uma diferenciazinha técnica do lugar que você vai informar. E o saldo que você tem investido em cotas de fundo imobiliário no último dia do ano anterior, usando o preço médio, bem parecido com o que a gente acabou de mostrar em ações, tá? Então, vamos lá. Exemplos práticos. Rendimentos isentos são rendimentos isentos, na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, tributados, tá? Então, essa informação vai ser disponibilizada para você pela administradora do fundo imobiliário. Vai falar quem receber, você vai falar quem recebeu, o CNPJ, vai colocar a descrição e o valor total recebido em rendimentos isentos durante o ano. Tá? Então, tá aqui, ó. Rendimentos isentos e não tributáveis, tipo de rendimento outros, titular, CNPJ do fundo, nome do fundo, descrição, dividendos do FII XXX, tantas cotas e o valor. Dá um ok, beleza, você já explicou para a Receita quanto que você recebeu de rendimentos isentos daquele fundo imobiliário, certo? Perfeito. Rendimentos tributáveis, né? Que são os rendimentos originados pela negociação das cotas de fundo imobiliário. Comprei uma cota de fundo imobiliário por 10, vendi por 15, tive aí um lucro de 5. Esse lucro de 5, ele é tributado em 20% sempre, tá? Fundo imobiliário não tem isenção nunca. E não tem a divisão swing trade, day trade para fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma categoria à parte para a Receita Federal, tá? É a terceira parte que a Receita considera. Então a Receita considera swing trade, day trade e fundo imobiliário. É o terceiro pilar aqui, onde lucros e prejuízos ficam isolados entre si, né? Então, para fundos imobiliários também é no menu renda variável, teremos a opção lá, operação em fundos de investimento imobiliário. Você vai informar quanto você tinha de prejuízo no início do ano, se havia, quanto que você teve de lucro em cada mês do ano, né? E os demais campos vão sendo preenchidos automaticamente, com exceção do imposto pago e imposto retido, que você vai informar quanto você já recolheu, né? Retido pela corretora e pagando DARF, tá? Se por acaso o campo imposto pago não for igual ao campo imposto devido, é sinal que ou você deve ou impostos ou você recolheu a mais do que você devia, tá? Então, como é que fica na prática? Aqui, né? Então, antes a gente estava aqui, operações comuns day trade, logo aqui embaixo no menu renda variável, operações com fundos de investimento imobiliário, tá? E aí aqui vai ter todos os meses, tá? Que você vai colocar o resultado líquido do mês, né? O prejuízo de janeiro, ele vai deixar você inserir, se havia algum prejuízo para ser carregado do ano anterior. Os próximos meses ele já não deixa, ele apura sozinho. O imposto de renda retido na fonte também vai deixar você preencher, e o imposto pago, tá? O imposto a pagar ele calcula sozinho, né? Então, tá vendo aqui, eu coloquei os campos, coloquei, por exemplo, que eu tinha esse prejuízo e tive esses lucros, ele já falou aqui, ó, que em março eu teria que ter pago o imposto de 384, né? Se eu paguei 384, eu coloco aqui. Aqui, só chamando a atenção de novo para vocês. Estão vendo no imposto retido no mês, Lei 11.033/2004? Entra naquilo que a gente já chamou atenção para vocês. Vocês conseguem abater esse IRRF do valor a pagar ou restituir no valor a restituir da declaração de ajuste anual, tá? Muito bem. E aqui é sobre o IRRF já recolhido, né? Foi informado preenchendo na etapa anterior. Você vai ter que informar na parte aqui, o mesmo campo que a gente mostrou aqui embaixo, descendo, né? Vai ter um campo lá, imposto retido no mês, né? Você vai colocar o saldo de IRRF que você já recolheu, certo? Amortizações. Amortizações também são isentas de IR, tá? Mas, de novo, isso não quer dizer que você não precisa declarar essas amortizações, tá? Você vai copiar as informações que vão vir no seu informe de rendimento, tá? E vai ser na aba rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva,
como rendimento de aplicações financeiras, tá? Então, de novo, as amortizações, rendimentos de tributação exclusiva, rendimento de aplicações financeiras. Vai colocar aqui o titular, o CNPJ do fundo que pagou, o nome do fundo e o valor que você recebeu de amortizações, tá? Então, no seu demonstrativo de rendimento, vai estar explicando o que foi dividendo do fundo e o que foi amortização. Então, não precisa se preocupar com isso, só lança cada um no seu respectivo lugar. Muito bem. E, por último, aqui a parte de bens e direitos, né? Mostrando as cotas que você tinha no último dia do ano anterior. Você vai selecionar aqui o código 73, né, que vai ser Fundos de Investimento Imobiliário, Brasil, vai colocar o CNPJ do fundo e a discriminação. Pode colocar aí o nome do fundo, né, e quanto que você tinha investido nesse fundo pelo preço médio, tá? Pelo valor de aquisição e não pelo valor de mercado no último dia do ano. É sempre pelo preço que você pagou, nunca pelo valor de mercado, tá? Isso para ações, fundos imobiliários, contratos futuros, tudo. Muito bem, né? É muita informação. Muita Passamos informação. juros sobre capital próprio, lucro isento, lucro tributável, fundo imobiliário, né? E Tanto ainda que... tem outros detalhes que assim a gente não nessa Justamente. Condições de entrar em tudo, senão a gente tem que virar a noite com vocês aqui, a gente sabe que não é isso que ninguém quer. O Ricardo acabou de perguntar para quem faz Forex ou corretora fora do Brasil, como declara. Hoje, infelizmente, a gente não consegue falar de bolsa americana, ou Forex, ou Bitcoin. Se a gente for colocar todos esses assuntos, a gente faz umas 3 horas de masterclass, eu acho que ainda não dá conta de tudo, né, Diego? Sim. A gente já fez, né, uma masterclass, a última que a gente fez, inclusive, em dezembro do ano passado, foi especificamente sobre investimentos nos Estados Unidos. A gente mostrou passo a passo como apurar, como recolher, como declarar, né? Essa masterclass está até disponível lá na plataforma do DR Blindado. Isso. E tem muito tema para a gente falar, né? A gente sabe que é bastante coisa, a gente sempre tenta trazer o principal para vocês aqui de uma forma didática, né? E objetiva, né? Mas passo a passo. Muito bem. Então, né, chegando no final, qual a forma mais eficiente de declarar? Né? Basicamente, existem 2 caminhos, né, que você, como investidor, pode escolher na hora de declarar seu imposto de renda pessoa física. O primeiro é por conta própria, né? O segundo é contratando um profissional para fazer isso por você, tá? Se você vai fazer por conta própria, você vai precisar de um bom material de apoio, né? Você precisa estar ciente que você vai ter que dedicar algumas horas de aprendizado, né? Você vai ter que dedicar algumas horas preenchendo a sua própria declaração. O lado bom é que você já vai saber fazer isso nas próximas vezes, né? Obviamente, o investimento financeiro para você poder fazer isso é muito menor, você não precisa contratar alguém, porém, você vai ter que investir mais do seu tempo, tá? E tem o caminho número 2, que é contratar um profissional para fazer isso para você, tá? Então, dessa forma, você não gasta tempo, né? Não precisa aprender. Você não vai gastar tempo tendo que declarar. Você vai ficar mais seguro, né? De que está tudo sendo bem cuidado, feito corretamente. E claro, você vai ter um investimento maior de financeiro, porque você vai estar contratando alguém para fazer isso para você, tá? A gente sabe que tem os 2 caminhos, né? Tem pessoas que preferem ir por um, tem pessoas que preferem ir por outro, tá? Então a gente tem atualmente essa frente de essas duas frentes para poder atender os 2 tipos de investidores, né? Geralmente investidores menores preferem fazer por conta própria. E é até importante, se você nunca fez, você poder aprender um pouco, entender o racional tributário, até ajuda você a realizar operações de uma forma que vai fazer você pagar menos imposto. Então, é legal e importante por esse caminho. E tem gente que, né, já sabe, já entendeu isso, já está movimentando um valor maior e faz muitas operações por mês, e aí é melhor já contratar alguém para fazer isso, tá? Então, pensando nisso, a gente tem basicamente 2 tipos de serviço, né, que a gente oferece hoje em dia, né? Que é
o IR blindado, o combo IR blindado, né? Que vem o IR blindado mais a planilha Elite. O valor desse combo é de 594 e inclui a planilha automática para cálculo de todos os ativos da bolsa, o guia do IR na bolsa, que vai ensinar para você o passo a passo também de como calcular e como declarar, as videoaulas na plataforma, a nossa comunidade no Telegram para você tirar dúvidas e apuração ilimitada pelas planilhas, tá? Então o valor desse combo do IR blindado mais Elite é 594 e na proposta que a gente está abrindo agora para vocês nesse momento, fica 397, tá? E o serviço de contabilidade IR Resolve, tá? Para investidores da Bolsa de Valores, né? Que envolve tanto a declaração quanto a apuração mensal de 2020 inteiro, onde você não precisa fazer absolutamente nada, tá? Você vai mandar para a gente as suas notas de corretagem de 2020, a gente vai fazer toda a apuração para você, tá? Você vai receber a DARF pronta para pagamento, caso tenha alguma. Vamos gerar relatório para você poder acompanhar sua performance, tá? E você pode usar esse tempo que você economizou para aprender a investir melhor, né? Ou fazer outras coisas. O valor nesse combo aqui que a gente está oferecendo também, que é exclusivo para vocês que estão assistindo a gente nessa aula, ele inclui tanto a apuração mensal quanto a declaração, tá? Nesse combo o valor seria de 2.490 e aqui a gente está abrindo esse pacote por 1.640, tá? Esse valor, ele pode ser parcelado, tá? Pode ser parcelado no cartão em até 12 vezes, se eu não me engano, tá? Então, o que acontece? Esses valores, eles não são os valores que a gente pratica abertamente, tá? A gente resolveu fazer essa promoção exclusiva justamente por você estar aqui com a gente, tem esse interesse, né? Já conhecem mais o nosso trabalho. Então, essa oferta, né? Eu vou colocar aqui o link para vocês no chat, tá? Ela vai ficar aberta até domingo à noite, tá bom? Então vão ter 3 dias que essa oferta vai estar aberta para vocês aproveitarem, tá? E escolher qual o caminho que faz mais sentido para vocês, tá? Mas como também é um pouco, principalmente a parte do IR Resolve, né? A gente está tendo uma procura grande e tem muitos clientes novos que estão entrando nessa época. A gente quer dar prioridade para quem acompanha nosso trabalho, para quem já conhece a gente. Então, estamos abrindo essa oferta para vocês, mas a gente tem um número limitado, principalmente na parte do IR Resolve, tá? Então, se você realmente está pensando em, olha, não, dessa vez não quero aprender, resolve tudo para mim, e aí agora em 2021 eu vou mudar, eu vou aprender, vou fazer, já garante esse combo, tá? Do IR Resolve, que eu garanto para você que você não vai encontrar um outro profissional que consiga fazer com a mesma excelência que a gente faz por esse valor, tá? Tanto a apuração mensal quanto a declaração. Fernando, o Fernando está perguntando se inclui a declaração de patrimônio, financiamento, FGTS. Sim, é a declaração completa, tá? Declaração completa com a parte de investimento em bolsa, tá bom? É isso. Esse combo número 2 é para você não ter que se preocupar com nada do seu imposto de renda. Tá? Faz a declaração completa e toda a parte de apuração e declaração em bolsa de valores. Tá? Se tiver TARF em atraso, a gente já gera, já vai com as multas, juros, tudo certinho, tá? E os relatórios para você poder fazer o recolhimento, certo? Então, mandei aí o link no chat, não sei se foi, vou mandar aqui de novo. Tá. Luciano, sim, se você já adquiriu o IR blindado com a Elite, ele pode ser utilizado para todos os anos. Inclusive, se você começou sua operação em bolsa em 2004 e quiser fazer os lançamentos desde 2004, você consegue, tá? Só alguns parâmetros que você tem que colocar dentro da própria planilha, mas na plataforma está explicando como fazer isso e você consegue. Ela é uma planilha que você pode usar para a vida inteira se você quiser, ou se não quiser, você pode separar por anos, mas aí é questão de cada um, tá bom? Muito bom. Então, nesse link que eu mandei para vocês, ele leva para essa página, tá? Uma página fechada dentro do site, onde, né, já está falando aqui quanto tempo falta para encerrar a oferta,
tá? E os dois caminhos, se você quer ir por conta própria ou se você quer que a gente faça tudo por você, tá bom? Se você já é cliente IR blindado, já tem seu imposto de renda todo em dia e você não precisa dessa parte de apuração mensal, tá? Você só quer a sua declaração, você pode aqui embaixo, né, nessa página, tem a parte aqui só a declaração, tá? Também, tem, no valor promocional, em vez de 990 é 690 e a gente faz a declaração completa para você, assumindo que você já tem toda aquela parte de renda variável calculada, tá? Se a gente tiver que fazer os cálculos para você, aí esse é outro pacote aqui que soma o valor pelo trabalho extra dessa apuração mensal aí das suas operações, tá? Muito bem. Aí, mostrando um pouco aqui também da planilha Elite, tá? Ela, para quem não conhece, a Elite está inclusa nesse combo que eu falei, o combo do IR blindado. Esse combo do IR blindado que eu falei, só a planilha Elite custa 397, tá? Nesse combo aqui, né, que a gente está oferecendo, é 394 e você leva o material completo do IR blindado mais a planilha Elite, tá? Também oferta exclusiva para essa Masterclass. Então, a planilha Elite você vai lançar todas as suas operações, né? O que foi compra, o que foi venda, o total de custo operacional. Ela vai fazer o rateio dos seus custos operacionais, vai dividir o que é swing trade, o que é day trade e apurar seu resultado por operação. Vai falar para você quanto que você já vendeu no mês, para você saber se está isento ou não. Também vai falar aqui na sua carteira quanto que você está ganhando, né? Qual que é o seu resultado total, do seu lucro, quanto está realizado, quanto está não realizado, né? O seu ganho por ativo. E na aba IR mensal, obviamente, ela vai apurar o seu IR mensal em day trade, swing trade e fundos imobiliários, tá? E apurar para você também o imposto de renda retido na fonte em day trade e swing trade, de modo que na hora que você for preencher sua declaração vai ficar tudo bem mais fácil, certo? Muito bem. Então agora, né, vamos abrir aqui, eu vou até parar de compartilhar minha tela, vamos abrir aqui para a gente poder responder mais perguntas.